Pessoal, boa noite. Nós já vamos iniciar nossa aula. À medida que a gente for evoluindo aí, o pessoal vai chegando. Já se passaram alguns minutos e eu tenho medo de a gente não conseguir finalizar esse assunto. Nós já vamos iniciar. Eu quero apresentar para vocês aqui como, como preparativo para essa aula. Essa aula nossa, ela vai ser sobre torra de café. Vou começar a falar das questões realmente da técnica, da avaliação da STAR, da metodologia da STAR, porque até agora nós conversamos em geral, né? E eu quero falar um pouco mais da técnica sobre a STAR. E antes de eu abordar o protocolo em si, eu quero tratar na aula de hoje as questões relacionadas à torra, né? E no protocolo, então, o que está projetado aqui na tela de vocês é o protocolo, né, que eu já disponibilizei na plataforma, mostrei para vocês o site e tudo mais. E ele fala aqui uma questão muito interessante com relação à torração das amostras, né? Então, para a gente fazer a avaliação sensorial do café, nós temos que torrar essas amostras. E aqui fala da preparação. Então, o item 1, a amostra deve ser torrada preferencialmente dentro de um prazo de 24 horas antes da degustação, observando o descanso após a torra de no mínimo 8 horas. Por que isso? Vocês vão observar, à medida que a gente for conversando sobre a torra, que o processo de torra, ele causa a quebra de açúcares de cadeia longa durante a fase de pirólise, quebra em alta temperatura. E essa quebra, ela promove a liberação de CO2. Né? E esse gás carbônico liberado, ele interfere na percepção do sabor. Tá? Ele causa certa aspereza na percepção do sabor. Além de arder, né, de causar uma ardência no nariz, na percepção de fragrância. Né? Então tem que esperar esse gás ir se dissipando aos poucos, ele sair de dentro do grão de café. Então tem que ter esse descanso. Mais uma informação com relação à cor da torra. A torra deve ser de leve a leve média intensidade. Tá? Não fala que ela é clara e nem que ela é escura. Ela é de intensidade mediana. Isso deve ser verificado por um equipamento. Esse equipamento se chama Agtron. No laboratório nós temos esse equipamento. Ele faz a leitura de cor. E é muito interessante. Ele faz a leitura do quanto de luz que reflete. Então, se o café está muito claro, a leitura é alta. Se o café está escuro, a leitura é baixa. É o que vocês vão observar aí. Então, tem como fazer a leitura do grão, da cor do grão e a leitura do café moído. Então, quando se faz a leitura, no caso do grão, a indicação é que o valor seja 58. E no caso do pó, do café moído, a leitura seja 63. Ou seja, quando moe o café, naturalmente vai ficar um pouco mais claro. Né? Porque a parte externa, ela tende a ficar mais escura do que a parte interna. Isso é natural do processo de torração. Né? E aí se admite a tolerância de mais ou menos um ponto. Isso é o que traz o protocolo. Mas esse equipamento é um equipamento que não está disponível para todos. E existe um conjunto de discos que substitui esse equipamento. Esse conjunto de discos,
ele tem, ele traz uma referência de cores, eu vou mostrar isso para vocês. Então ele traz essas gradações de 65 para chegar no ponto de torra clara e 55 para chegar no ponto de torra de limite de torra escura. Então a gente vai por comparação, tá? Não pode ser mais claro que o limite 65 e não pode ser mais escuro que o limite 55. Ou seja, é a primeira referência que nós temos para a torração de uma amostra de café dentro do protocolo da SCA. Falou que ele tem que ser mais escuro que o 65 e tem que ser mais claro que o 55, ou seja, tem que ficar nessa faixa. Eu vou mostrar para vocês as intensidades de cor, né, que estão situadas dentro dessa referência de número. Essa é a primeira referência. A outra referência é esse próximo item. O tempo de torra deve ocorrer entre 8 a 12 minutos, respeitando-se as características da origem. Grãos chamuscados ou com problemas assemelhados não devem estar presentes. Então, nós temos aqui duas indicações dentro desse item de preparação da amostra para torrar café, e é o que basta. É o que eles estão falando. O café tem que estar entre 65 e 55 dentro da referência de cor dos discos Alisson, e a torra tem que ser entre 8 a 12 minutos, ou seja, não pode ser uma torra curta, antes de 8, e não pode ser uma torra muito longa, maior do que, com um tempo maior do que 12 minutos. Por que isso? Uma torra feita em tempo muito curto leva ao destaque muito intenso da acidez e traz um café com menor doçura e menor corpo, ou seja, um café mais desequilibrado. Uma torra de uma amostra com um tempo maior do que 12 minutos leva ao café a uma diminuição significativa da sua potência de fragrância, aroma e acidez, e traz também uma diminuição da intensidade desse café no geral. O café ele tende a diminuir a sua intensidade. O café fica frouxo, a gente chama, a gente fala que cozinha o café. O café fica flat, fica estável, parece que é abafado, o sabor dele perde intensidade, porque a torra foi muito longa. Então, a orientação da SCA é para cor e tempo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? A SCA não tem uma curva padrão para isso. Essa é a referência. Ainda fala o seguinte, que a amostra deve ser imediatamente resfriada exclusivamente por ar. Ou seja, não pode utilizar nenhum outro artifício para poder esfriar a amostra, em especial a aplicação de névoa, de água. Bom, isso não pode acontecer. Então, essas são as orientações com relação em especial, né, a torre, tá? Não traz nada de detalhes com relação à curva de torre. E aí, diante disso, ficou para nós uma dificuldade, né? Quando lá em 2010, 2011, quando nós começamos a fazer esse trabalho de avaliação sensorial, com base no protocolo, metodologia SCA, nós nos deparamos com uma ausência de um desenho de curva de torra que a gente pudesse se basear para poder torrar as nossas amostras. Nós não tínhamos essa referência. Não existia um detalhamento dos passos que nós deveríamos seguir para poder torrar um café.
Da mesma forma como existem hoje, né, todo o detalhamento para se avaliar um café. Como eu já falei para vocês nas aulas anteriores, eu vou detalhar nas aulas futuras, né? Avaliação de fragrância, aroma, sabor, finalização, todos esses quesitos estão no protocolo que permite a gente elaborar aquele laudo e permite pontuar. Na torração das amostras, isso não existe. Então, nós, lá no laboratório, nós fizemos um desenho, nós fizemos um esquema para que a gente pudesse, diante das exigências dos apontamentos que a SCA, que o protocolo da SCA nos trouxe, de torrar café, de torrar amostra de café, para atingir aquela cor entre 65 mais clara e 55 mais escuro, e finalizar a torra entre 8 e 12 minutos, nós desenhamos uma dinâmica de temperatura ao longo de algum tempo. Tá? E a gente ajusta esse desenho minuto a minuto para cada tipo de café para os equipamentos que nós temos. Ou seja, nós temos uma referência e com essa referência a gente consegue trilhar um caminho com os variados tipos de cafés que chegam para nós, porque café com granulometria diferente, região diferente, cultivar diferente, diversidade diferente. São cafés, são amostras de cafés diferentes e a gente tenta seguir um caminho semelhante para poder atingir aquilo que a metodologia SCA preconiza em termos de tempo e temperatura. Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Tá tudo certo? Vamos continuar. Essa aqui é a nossa curva. Tá? Essa curva, ela foi desenhada por mim. Essa curva aqui, deixa eu mudar aqui o ponteiro. São muitas informações e nós vamos analisar detalhe por detalhe na aula de hoje. Nós vamos começar por aqui. A SCA fala tempo de 8 a 12 minutos. E ela fala também, a cor tem que ser entre 65 e 55. Os discos de Agritron são essas tonalidades de marrom. Tá? Começa aqui 25, 35, 45, 55, esse aqui, ó. 55, 65, 75, 85 e 95. Imagine um café com torra 25. Imagine um café com torra 35. Só para vocês terem uma referência, café expresso, um café torrado para expresso, que fica bem expandido, bem uniforme, ele é 45. Um café torrado, forte, extra forte, ele está beirando entre 25 e 35. Um café torrado para a avaliação do sistema comercial, metodologia comercial, e a avaliação da COB, da Instrução Normativa número 8, ele está entre os 65 e os 75. Aqui, ó. Entre esse aqui e esse 75. A SCA diz para nós o seguinte: o café, para ser avaliado, tem que estar entre 55 e 65. Nesse limite aqui. Não pode ser mais escuro que o 55, senão aumenta muito o amargor. Isso aí interfere muito na percepção de sabor, interfere muito na percepção de acidez, né? O café tende a ter o amargor muito acentuado,
e isso é prejudicial na avaliação do conjunto, interfere na acidez, interfere na finalização, na nota de equilíbrio, na nota de corpo, e também uma torra muito clara. O café fica com notas de cereal, amadeiradas, baixo corpo, baixa doçura. Então, esse potencial, esse intervalo aqui que o café precisa estar, segundo o que está dizendo para nós o protocolo da escala. Vou mostrar algumas fotos para vocês daqui a pouco. Tá? Então, essas são as orientações que a SCA traz para nós. E de posse dessas orientações, nós fizemos no laboratório o desenho desse gráfico, considerando essas três fases de trabalho. Perdão, essas três fases de torre. Fase 1, fase 2 e a última fase, chamada fase de pirólise, ou fase de caramelização de açúcar, que é a fase 3. Bom, vamos começar aqui, só apresentar para vocês o esquema geral, né, desse gráfico. Aqui é a coluna da variação de temperatura, então aqui existe um delta temperatura, delta graus Celsius, variando aqui de 90 graus, variando de 10 em 10 graus até 200, né, pode ultrapassar. Aqui, tempo de minuto em minuto, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, até 12 minutos. A escala diz para nós, o café tem que sair entre 8 e 12. Não pode ser antes, não pode ser depois. Entre essa faixa de cor. Até aqui. Está claro para vocês? Diante disso, foi feito isso. E agora eu vou detalhar. Até aqui está claro? Quem quer fazer uma pergunta? Vamos continuar. Primeiro detalhe que eu quero trazer para vocês aqui está aqui nessa coluna de variação da temperatura. Observem que a variação está aqui de 10 em 10 e existe aqui uma amplitude, falando aqui da entrada do café. Existe aqui uma amplitude que varia de 180 a 140 graus. O que significa isso? Essa figura aqui significa o seguinte: o café pode ser colocado, essa temperatura inicial é a temperatura do tambor. É o tambor que está girando sem o café. É a temperatura do tambor. Tá? O café vai ser colocado no tambor já aquecido. E aí sim vai acontecer um equilíbrio da temperatura do tambor quente, do ar quente, do tambor já aquecido com o café em temperatura ambiente. Que é o segundo momento. Nesse primeiro momento, existe essa variação possível da temperatura de entrada ou de colocação do café nesse tambor. Nós recomendamos, ou nós trabalhamos, com uma variação que vai de 140 a 180 graus. E quais são os fatores que influenciam nessa variação? Fala um deles. Se nós temos uma menor quantidade de café na amostra, nós colocamos com uma temperatura menor. Nós temos uma menor quantidade de café na amostra, nós colocamos o café no tambor com uma temperatura menor no tambor. Porque se nós colocarmos esse café no tambor com uma temperatura do tambor muito elevada, a tendência é que essa temperatura não caia tanto e esse café atinja 200, 220 graus com 3, 4 minutos. E nós não queremos isso. Nós queremos que a torra finalize entre 8 e 12 minutos. Se nós colocarmos uma menor quantidade de café,
a temperatura do tambor tem que ser menor. Se nós colocarmos uma maior quantidade de café, a temperatura do tambor deverá ser mais alta, pelo motivo inverso. Pelo motivo inverso. Se nós colocarmos uma quantidade maior de café com o tambor temperatura muito baixa, até todo esse café aquecer, a torra vai para 15 minutos. Esse ponto de retorno aqui, ele vai vir para 4 minutos, 5 minutos, até o tambor, até o torrador conseguir aquecer todo esse volume de café. Então, nós subimos a temperatura do tambor para receber esse café em temperatura mais elevada. Pode falar, Eduardo. Bom, professor, a granulometria também vai influenciar diretamente nisso daí, né? Sim, exatamente. E esse também é um outro fator extremamente importante. Eu falei da quantidade de café. A granulometria é extremamente importante. E veja uma questão importante. Na SCA, na metodologia da SCA, fala que o café tem que ter uma determinada granulometria para ser torrado? Na SCA não fala. A SCA não fala que o café tem que ser peneira 16 acima. A única coisa que a SCA fala é que o café tem que apresentar aspecto uniforme no final da torra. E nós conseguimos uma torra uniforme com uma amostra de café bica corrida? Não. Dificilmente. A chance é muito pequena, né, Sueli? A chance é muito pequena. Então, por isso é que nós fazemos um trabalho, quando o foco é café especial, quando o foco é torra uniforme, com café com granulometria padronizada. E aí, Eduardo, voltando, né, pegando o gancho da sua pergunta, quando nós trabalhamos com grãos com granulometria maior, grãos muito graúdos, quando nós trabalhamos com grãos de maior densidade, quando nós torramos grãos que vêm de lavoura sombreada, grãos que vêm de lavoura de elevada altitude, grãos que vêm de lavoura de contraface, que pega sombra à tarde, lavoura densada, lavouras de alto vigor, ou seja, grãos de café que apresentam maior densidade. Nós trabalhamos com a temperatura de entrada mais alta ou mais baixa? É uma pergunta. Imagino eu que mais alta. Mais alta, exatamente. Porque nós precisamos que esses grãos recebam maior calor para que a curva não tenha essa barriga aqui que eu estou apresentando muito abaulada. Porque senão a finalização da curva vai acontecer além dos 12 minutos. Porque essa queda de temperatura que eu estou apresentando aqui, ó, ela é abrupta, ela é rápida, ela é vertiginosa. E o retorno tem que ser rápido também. Esse ponto de retorno eu já vou falar dele. Ele não pode passar de 1 minuto. E eu já vou detalhar para vocês o que é esse ponto de retorno. Então, com relação a essa variação de temperatura aqui, que nós trabalhamos entre 140 e 180, é extremamente importante vocês conhecerem o café para determinar a temperatura de entrada. Por exemplo, cafés cafés que já estão começando a envelhecer. Vocês vão ter que trabalhar com temperatura mais elevada ou temperatura mais baixa? É uma pergunta. Baixo. Exatamente. Porque eles estão diminuindo a densidade. Se vocês trabalharem com temperatura elevada em café de menor densidade, vocês vão torrar o café com 5 minutos.
Quando a temperatura do ar está muito quente, a temperatura ambiente está muito elevada. O café está em temperatura ambiente. Vocês vão trabalhar com a temperatura do tambor mais elevada ou mais baixa? Baixo. Mais baixo, exatamente. Porque o café já está mais quente. Porque o ambiente está quente. Agora, se a amostra estiver resfriada, tem que esperar ela elevar a temperatura, tira ela do ar-condicionado no dia anterior para poder torrar. Todo esse cuidado tem que ter. Tá? Então, é importante atentar para essa faixa aqui. E aí, quando coloca o café, a temperatura, como eu disse, ela cai de maneira abrupta, cai rapidamente. E à medida que essa temperatura cai, a temperatura do tambor cai repetidamente, é porque o café está a temperatura ambiente. O café está 20 graus, 25 graus. Em regiões mais quentes, ele está 28 graus. Ou então, em situações ambientes mais frios, ele está 18 graus, 15 graus, dependendo da época. Até o momento que acontece o equilíbrio entre a temperatura do tambor, a temperatura do ar do tambor e a temperatura do café. O tambor diminuindo a temperatura e o café recebendo esse calor e elevando a temperatura. E aí a temperatura que estava caindo dá uma estabilizada, que é esse ponto aqui, e ela deixa de cair e passa a subir. Isso aí nós chamamos de ponto de retorno. O ponto de retorno é o momento onde há o equilíbrio da temperatura e a temperatura que estava caindo começa a subir novamente. E aí, esse momento, ele é extremamente importante de ser analisado, porque se essa temperatura, esse ponto de retorno for muito elevado, se o ponto de retorno for aqui em 130 graus, a torra acaba com 3 minutos. Com 3 minutos o café está a 200 graus. Ela faz isso aqui, ó, rapidinho. O ponto de retorno, ele tem que acontecer em torno de 90 a 100 graus. Normalmente. Normalmente é isso que acontece. Tá? Isso entre 50 segundos e 1 minuto e 10. Pelo menos é isso que nós praticamos no laboratório. E aí, vejam, nós temos isso como regra. E aí, se varia o café, a gente analisa qual a temperatura de entrada dessa amostra. Se é um café de maior densidade, temperatura mais elevada. Se é um café de menor densidade, temperatura mais baixa. Se é uma quantidade maior de café, temperatura mais elevada. Se é uma quantidade menor de café, temperatura mais baixa. Ou seja, nós variamos a temperatura de entrada em função desses valores para que a gente consiga um ponto de retorno nessa faixa de temperatura ao minuto. Ou seja, nós tentamos caminhar nessa curva, minuto a minuto. E aí nós vamos fazendo isso minuto a minuto. Variando o café, nós vamos tentar caminhar nessa curva para que a gente consiga chegar com cafés diferentes pelo mesmo caminho para atingir a torra com pequenas variações de tempo, pequenas variações de cor para atingir o mesmo protocolo. E as variações que serão percebidas sensorialmente não serão resultantes da torra, mas sim do café. Entenderam? Isso aí porque nós estamos no primeiro minuto, tem que falar até 12. Até aqui, alguém tem alguma pergunta?
Isso, gente. O café começa a aquecer e aqui é o ponto de equilíbrio da temperatura do tambor com o café e ele começa a aquecer. Minuto 1, temperatura de 90 a 100 graus. Minuto 2, aqui, temperatura entre 110 e 120 graus. Minuto 3, temperatura de 130 a 140 graus. Percebam como, de minuto a minuto, o limite máximo dá um pulo de 10 graus. 100, limite máximo, 110, limite mínimo. 120, limite máximo, 130, limite mínimo. Então, aqui tem um pulo de 10 graus. Ou seja, essa curva aqui, ela está com uma angulação maior. Por que isso? Porque aqui é um momento, o meu instrutor, Marty Curtis, ele usou esse termo. Ele fala que esse aqui é o momento de selar o café. Obviamente, esse é um conceito que nós usamos para carne, mas foi o conceito que ele usou para mim. E eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer. Só que eu vou falar para vocês de uma outra forma. Esse momento é um momento que nós podemos trabalhar com bastante calor, e é um calor acumulado, né? Porque o café tem bastante água. Numa situação dessa, o grão de café, ele vem aí com 11,5%. Então, ele está com a maior concentração de água de todo o processo de torra. Ele vai finalizar a torra com 4,5%, 4%. Né? Então, ele vai perder água ao longo da torra. Ele chega a perder massa também, chega a perder CO2. Mas aqui é o momento que ele tem maior quantidade de água ao longo de toda a curva de torra. Então, vejam, o que ele apresenta com relação às variações de cor e aroma? A cor dele, ele sai da cor de café cru normal, que é aquela coloração verde, e passa a uma coloração verde clara. Tá? Sai da cor verde, a cor de verde cru, café cru, a uma cor verde clara, ou verde pálido, tá? Ou verde palha. E o aroma que ele libera é um aroma de amendoim cru, de farelo, de grama cortada. Essa característica é dessa fase número 1, que é uma fase que é caracterizada por uma intensa perda de água. Por isso era chamada fase 1, fase de perda de água, uma curva mais ascendente em termos de elevações de temperatura, características de cor verde a verde palha, com aroma de amendoim, cereal e grama cortada. Tá certo? Características importantes dessa fase e lembrar do ponto de retorno e lembrar dessa amplitude de temperatura que pode ser colocado no café em função das características que eu já falei. Quantidade de café, densidade de café. Alguma pergunta com relação à fase 1, gente? Se não tem perguntas, vamos passar à fase 2. A fase 2 é uma fase que tem uma angulação um pouco menor. Percebam que, pelo esquema, a temperatura máxima do minuto 4, ela já coincide com a mínima do minuto 5. A máxima do minuto 5 coincide com a mínima do minuto 6. E a máxima do minuto 6 coincide com a mínima do minuto 7. Já não tem essa diferença de 10 graus entre minutos. Ou seja, a inclinação que era mais... A curva que era mais inclinada, na fase 1, ela está mais assentada na fase 2. E isso é importante, porque essa fase 2 é uma fase que já acontece uma perda de água, né? Já vem de uma fase de perda de água, que é a fase 1. É uma fase que é caracterizada pelo início dessas reações chamadas reações de Maillard.
Essas reações de Maillard são reações muito famosas, vocês já ouviram falar delas em outras disciplinas, e, em suma, são reações, ou é um grupo de reações, né, que acontecem pela, pela união de açúcares e aminoácidos, que se complexam. Obviamente, eu não vou detalhar isso para vocês aqui, porque não é o objetivo dessa disciplina, e eu também não tenho conhecimento aprofundado para detalhar isso para vocês, porque isso aí vem da bioquímica muito aprofundada. Aí não é o nosso objetivo isso aí. Tem até artigos que falam sobre isso de maneira muito aprofundada, mas não vem ao caso nesse momento da nossa disciplina. Mas é nessa fase que acontecem essas reações. E como essas reações são manifestadas? Elas são manifestadas por pontuações amarronzadas que acontecem nos grãos. Vocês vão ver algumas fotos daqui a pouco. Eu não sei se vai dar tempo hoje, mas eu tenho tudo isso aí numa sequência de fotos. Essas reações, elas vão acontecendo isoladamente em pontuações nos grãos, e isso vai conferindo um aspecto manchado nos grãos de café. Até o momento que isso acontece de maneira generalizada e ele se uniformiza. E essa uniformização acontece na fase 3, né, que eu vou falar isso para vocês depois. Mas essa fase 2, o café apresenta esse aspecto rajado, pintado por conta dessas pontuações, onde esses componentes, esses compostos orgânicos se complexam em temperatura, né, em temperatura mais elevada. Então, por isso, essa curva tem que ser um pouco mais assentada, não pode ser tão rápida, por isso que tem que acontecer de maneira gradativa, cadenciada. Percebam que ela dura 4 minutos, em torno de 4 a 5 minutos. Ela sai de uma temperatura em torno de 140 graus até atingir 170, 180 graus. Nós estamos falando de uma faixa de 40 a 50 graus de variação de temperatura. E é nesse momento que o grão de café começa a ter uma cor mais amarronzada. Começa a tomar essa cor amarronzada. E acontecem eventos muito interessantes aí. O primeiro evento interessante é uma maior demanda de calor, até sinalizado aqui embaixo. Porque essa primeira fase, o fogo é baixo, porque o tambor está muito quente. Está lá em 180 graus, 170 graus. Ele deixa o tambor aquecendo. Quando o café chega, ele recebe um calor que já está no equipamento. Então aquilo ali vai entrando em equilíbrio e aquece o grão de café, que é mantido por um fogo chama baixa. Tem fogo? Tem fogo chama baixa. Mas não é uma chama mais intensa. Essa fase 2, ela exige um fornecimento maior de calor, uma elevação da chama, fornecimento de gás. Mas tem que aumentar o calor disso aí. Tá? Tem que dar uma chegadinha aí na brasa. Tá? E esse momento, o café já começa a apresentar essa coloração mais amarronzada, passando a uma cor mais avermelhada, mais tijolo. E o aroma já começa a ser mais adocicado, abaunilhado, com notas de caramelo. Tá? Já começa a dar aquele cheiro gostosinho, né? Aquele cheirinho de café, bem gostoso. Até o momento de ocorrência desse cracking. E muita gente fala que é crack, mas o nome técnico é o cracking, ou pop. Tem gente que chama de pop também. Esse pop, ou esse cracking, ele acontece pelo seguinte: o grão de café, né, os vegetais, eles têm parede celular. E à medida que vai aumentando a temperatura, vai aumentando a pressão de vapor
dentro das células e os açúcares de cadeia curta, em especial a sacarose, elas começam a ser queimadas, começam a ser quebradas, começam a ser convertidas em CO2. Tá? Elas começam a ser convertidas em CO2, os açúcares de cadeia curta. Isso acontece a uma temperatura em torno de 160 graus. Ou seja, 160 graus está aqui, nós estamos falando aqui, ó. A partir de 5 para 6 minutos aqui, ó. Em torno de 5 para 6 minutos, em especial 6 minutos, já começa a acontecer a quebra de açúcares de cadeia curta, e esses açúcares de cadeia curta, na sua quebra, libera CO2, esse CO2 começa a causar expansão celular, e o café, como tem parede celular, ele vai inflando, aumenta a pressão, até o momento que ele se rompe, e quebra. É o momento da ruptura da parede celular. É como se fosse uma quebra de madeira. Tá! Por isso o barulho. Quem causa esse barulho é a expansão advinda da liberação do CO2, da quebra da sacarose, a uma temperatura em torno de 160 graus. E esse momento, ele é seguido por uma intensa liberação de fumaça. E o cracking, ele é o início, ou melhor, o cracking é a transição da fase 2 para a fase 3. Ou seja, é o momento em que o café passa da fase de absorção de calor para a fase de liberação de calor. Ou seja, nós não precisamos mais fornecer calor ao sistema. Toda essa questão de demanda de calor, agora ela cessa. Porque o café já está começando a liberar calor, já está começando a liberar fumaça, já está começando a liberar, quebrar substâncias com o calor fornecido. Já entrou na fase de pirólise, quebra pelo fornecimento de calor, quebra em alta temperatura. Aí nós vamos abaixar o fogo e proporcionar a estabilização da temperatura. Percebam, inclinou, promoveu um assentamento na fase 2, a fase 3 está plana. Essa fase 3, ela tem como função a finalização da torra com a quebra dos açúcares de cadeia longa. É nessa fase 3 que é desenvolvida a doçura do grão de café, a doçura da bebida, onde os açúcares de cadeia longa são quebrados. As características maiores de doçura, corpo, são formadas, são constituídas com a quebra desses açúcares de cadeia longa durante a fase 3 de pirólise, a 200, 220 graus. E essa fase 3, ela tem que ser realizada por 1 minuto, 1 minuto e meio após o cracking, até 2 minutos em fogo de manutenção, em fogo baixo, para que os grãos não continuem subindo a temperatura e atinjam temperaturas muito elevadas e passem o ponto de torre. Nós queremos a uniformização da temperatura por 1 minuto a 2. E aí a gente consiga promover a uniformização da cor dos grãos de café e essa torra finalizar entre 8 a 12 minutos. Compreenderam a filosofia dessa curva de torra que nós desenhamos? Esse foi o pensamento que eu tive quando
eu desenhei essa curva de torra lá no laboratório. E está lá até hoje, já vai para quase 10 anos. E a curva de torre que nós praticamos, os experimentos e concurso de qualidade. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Ninguém tem pergunta? Ô, Zé, deixa eu Pode falar. perguntar. Pode falar, senhor. A gente sabe como a umidade ideal é 11,5, né? Sim, E às vezes chega café com a umidade alta, 12,4, 12,5. sim, E eu vejo diferença na torra. sim. Mas e tem alguma mudança na entrada do café? Tem, sério. O que nós costumamos fazer? Quando o café está com uma umidade muito elevada, eu não costumo colocar ele em temperatura muito elevada aqui. Eu costumo colocar ele em temperatura mais baixa e eu pego esse ponto de retorno que está programado para esse ponto de inflexão aqui está planejado para acontecer com 1 minuto e jogo ele para 2 minutos. Ou seja, eu entro com o café a 120, 130 graus no tambor, ele desidrata com temperatura mais baixa por 1 minuto e fica nesse ponto, nesse ponto de retorno aqui entre 1 minuto e 2, e a partir de 2 minutos eu forneço maior temperatura para poder começar a subir. A variação ela não vai ser tão grande com relação ao final aqui do tempo de torra. Obviamente, isso não é o desejável, mas é o que eu costumo fazer para adaptar a curva de torra a um café que já veio com problema. Porque o problema está no café, ele está com 1% de umidade acima do ideal. Você entendeu? Coloca o tambor a 130 graus e coloca o ponto de. E tenta trabalhar o ponto de retorno ao invés de 1 minuto, 2 minutos. E aí, com 2 minutos, você já fornece mais calor para poder conseguir fazer o cracking com 7 a 8 minutos. Atrasa a curva em 1 minuto. Certinho, muito obrigado. De nada. Mais alguém, gente? Zé, eu Pois não. imaginava que seria o contrário, porque por ter mais umidade, precisaria aumentar a temperatura para conseguir tirar essa umidade mais rápido. Então, mas aí a umidade está muito acima do adequado. Aí ela está muito acima do adequado, Eduardo. Aí nós temos que desidratar esse café, fazer o papel do secador. Nós não podemos jogar a temperatura lá em cima. O pensamento é fazer o papel do secador. Nesse 1 minutinho, entendeu? Essa foi a melhor resposta que eu consegui. Sabe em que situação que eu faço isso? Eu faço isso aqui na escola. Isso aí que a Suelen perguntou, nós temos o hábito de fazer aqui na escola quando um lote de café está quase chegando. Quando ele está com 12,5%, 12 a 12,5%, até 13% de umidade, a gente já faz uma amostragem nele e nós finalizamos a desidratação dele no torrador, colocando ele 1 minuto, 2 minutos a 120, 130 graus. E depois vai fazer uma curva de torra. Já tem uma prévia desse café. E ajuda bem, sabe? É com base nisso que eu fiz essa orientação para a Sueli, porque nós fazemos assim aqui na escola. E nos auxilia muito.
Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Os próximos slides, eles são a evolução da torre minuto a minuto. Mas aí nós vamos conversar sobre eles na próxima aula.